Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Conexão Vital. Esse programa apresenta fundamentos psicológicos de modo descomplicado, explicando como e por que as pessoas agem e reagem de maneira distinta em situações similares. Eu sou Sônia Nogueira Pedreira e comigo nessa jornada, Antônia Pedreira. Estamos apresentando como ocorrem as dinâmicas da relação casal. O tema de hoje, gente, é um tema que é muito instigante, que é: o que te faz sofrer? É o que ou como o cônjuge te diz algo. E eu acredito que seria fácil a gente pegar um exemplo que não tem nada a ver da relação casal, mas que tem tudo a ver com comunicação. Uma situação, por exemplo, de um programa de televisão, de uma propaganda, onde a gente sabe o minuto da televisão, o quão caro é que custa, contrata uma pessoa que também não é nada barata para fazer a propaganda, e a pessoa vai fazer uma propaganda ou de um shampoo ou de uma loja. E aí o que acontece? A pessoa chega na frente da televisão, a gente vendo, ela chega cheia de sacolinhas. Olá, vejam só, acabei de chegar dessa loja Magazine, muito importante e muito grande, com uma promoção maravilhosa. Olhe quantas coisas eu comprei, tudo muito baratinho, vou poder usar todos os dias. E você, por que não aparece lá? Você também vai poder usar todos os dias. O que teria então que a gente poderia considerar errado nessa comunicação, né? Para começar, ela fala que esteve numa loja, ela fala que comprou muitas coisas, ela fala que vai usar muitos dias, né, ou todos os dias. Muito provavelmente ela está mentindo em todos os aspectos. Por que ela está mentindo? Porque as madeixas dela não param de balançar para um lado e para o outro. Ou seja, a pessoa está falando uma coisa e está negando verbalmente. Então hoje a gente vai ver também como é importante a congruência entre o que a gente fala e o como a gente fala. Daí também a importância do o que é que a gente fala e do como é que a gente fala. Então essas duas coisas, elas são muito importantes e muitas vezes elas têm peso muito significativo, tá? Em algumas situações a gente pode ver que o que a pessoa diz, a gente dá valor, como eu já falei em outra live, porque é alguém que eu dou valor. Mas em muitas circunstâncias é o que mesmo a pessoa está dizendo, tá bom? Então, essa incongruência, ela pode trazer uma dificuldade nessa relação. Agora eu vou propor a vocês uma coisa. Hoje, a primeira palavra hoje vai ser de vocês, tá certo? De vocês que estão aí assistindo. Então eu quero que vocês vejam o que a gente vai fazer aqui agora. Eu quero que vocês escutem com muita atenção e sintam como é que vai acontecer esse diálogo, né? Para ver como é que se passa essas historinhas que a gente vai apresentar para vocês hoje. Então, são 3 situações diferentes, tá bom? Depois que a gente terminar as 3, a gente vai começar a fazer perguntas de interação também com vocês. Amor, hoje eu fui no salão. Mesmo? Gastou quanto? Você acha que eu fiquei bonita? Bom, esse salão que você vai e que você frequenta, ele é muito caro. Mas você acha que ficou bom, meu amor? Olha só, eu pintei meu cabelo de louro. Adoro mulher loura. E o corte, você gostou ou ficou muito curto? Eu gosto de cabelo curto. Percebam essa situação que a gente acabou de falar aqui, tá? Uma segunda situação. O que vocês acham, né, que está acontecendo aqui nesse diálogo que a gente estava tendo? Querido, hoje nós vamos sair. Nem amanhã. Que tal a gente fazer um pedido especial naquele restaurante que você sabe que eu adoro e a gente ter uma noite romântica? Bom, você escolhe o restaurante mais caro. Não vê a situação que estão vivendo, querida. Mas eu tenho feito, amor,
comida todos esses dias, o que é que custa? Sei disso. Só não acho que precisam gastar muito para um jantar. Então pode deixar. Não precisa pedir mais nada, não. Você nem lembra que amanhã estaríamos comemorando o nosso início de namoro. Tudo bem, pode deixar. Desculpe. Bom, eu sei disso. Só não acho que precisam gastar muito. Mas eu sei disso. Então, pode pedir. Não, você já estragou tudo. Eu não quero mais nada, não. Não vai ter meia-noite romântica nenhuma. Ok? Percebem como ficou a situação? Como é que tá o clima agora entre esse casal? Agora a gente vai fazer uma outra. Uma outra situação em que eu vou fazer a mesma pergunta algumas vezes e Pedreira vai responder de maneira diferente, ok? Prestem atenção, escutem e olhem como é que a gente se comporta e como é que ele responde. Amor, você me ama? Amo. Eu te amo. Eu te amo. Não, eu vou perguntar várias vezes. Ok. Amor, você me ama? Eu te amo. Amor, você me ama? Amo. Claro que amo. Amor, você me ama? Claro, meu amor, te amo. Ok. Então observe, era a mesma pergunta, a mesma, só que sempre sendo respondido de maneiras diferentes, tá? Então isso é que a gente fala, que o que e o como muitas vezes pode afetar muito a relação do casal. Porque era a mesma pergunta, era a mesma resposta, mas a entonação, o gestual que ele estava fazendo, a resposta era a mesma, que me ama, tá? Então, o que a gente pode tirar disso? A gente pode, no meio de uma comunicação, fazendo a mesma pergunta, se sentir acolhido, aceito na nossa resposta, ou isso pode gerar um problema muito grande, tá bom? Agora, eu vou perguntar para você que tá aí na frente do chat, você mesmo. O que você acha que te faz mais sofrer? É o que ou como te dizem algo? A gente tá esperando, a gente tá aguardando. Quem é que vai ser a primeira pessoa a responder isso aí pra gente? Quero ver. Alguém se arrisca aí a responder? Estou aguardando. Como? Vitor Pedreira. Bem, Vitor, eu quero agradecer a você que respondeu aqui, porque a participação de vocês, tem gente também aqui, como, tá? Então, eu quero agradecer, né? Mas no caso aí vai ser o Vitor Pedreira, que foi o primeiro que se arriscou, porque sua contribuição é muito importante pra gente. Pois contamos, gente, com a participação de vocês. Obrigado pela disposição e pela coragem, Vitor, por ter sido o primeiro. Muito bem. Então, você vai querer? Já que você, Vitor, teve esta disposição, essa coragem, vou lhe surpreender, inclusive a Soninha também. Será agraciado com um livro da minha autoria, aqui, Conselhos Tradicionais, e você vai nos indicar, nos mandar os seus dados para que nós possamos contactar com a nossa produção de maneira tal que você receba, né, em sua casa. Ok, gente, que surpresa boa! Eu tava vendo o livrozinho aqui do lado de, meu Deus, o que ele pegou? Vai ver alguma coisa? Ah, não vale, eu quero. Tem gente, eu disse que era o primeiro. O primeiro, né? Infelizmente, eu não tenho controle sobre isso. Da próxima vez que a gente fizer alguma enquete, quem sabe a gente dando outra coisa, se arrisca a ser o primeiro. Ele também não sabia, ele acabou de fazer uma live, então, juro, não foi combinado nem nada, né? Então, esses exemplos que nós representamos aqui para vocês, eles são importantes porque eles mostram muitas vezes, a primeira situação teve uma particularidade muito legal. Eu perguntava uma coisa
E o Pedreira respondia outra que não tinha nada a ver com o que a gente estava perguntando, tá? Com o que eu estava perguntando no caso. E aí eu continuava perguntando, percebe? Eu perguntei se ele gostou do meu cabelo, porque eu pintei de loiro. Ele adora mulheres loiras, quer dizer, não tem nada a ver comigo. E as outras mulheres? Olha só o problema que isso poderia ter gerado. Tá? Aí eu pergunto, meu amor, eu cortei meu cabelo, ele está mais curto. Adoro cabelo curto. Adoro cabelo curto de quem? Além do meu. Então, isso poderia ter gerado uma situação entre nós dois muito complicada. E muitas vezes é isso que a gente observa de dificuldade na relação casal, tá? Essa coisa de um responde e é o que a gente chama de uma transação tangencial. A pessoa parece que respondeu uma coisa, mas não conseguiu responder e acaba gerando mal-estar, porque apesar dele ter falado que meu cabelo, a primeira coisa que ele fez foi criticar o salão que eu ia, né? Então assim, percebe que isso pode gerar muitas situações. Isso seria o quê? Né? Que poderia estar gerando vamos dizer, um circuito na nossa comunicação. A segunda hipótese, que foi a situação em que... Qual foi, meu bem? A segunda? A segunda eu te amo. A segunda... Não, a segunda foi a do jantar. A do jantar. A do jantar. Fui pescar ali, que eu só botei o nome. Do jantar, que seria uma comemoração do casal e pra piorar, ele não lembra de data. Gente, um monte de gente não grava data. Por exemplo, eu vou dizer abertamente aqui, o Pedreira consegue lembrar de datas e detalhes muito mais do que eu. Apesar de ser mulher e normalmente ser uma característica que dizem que é mais feminina. Se for, pulei a fila. Não tô nessa. Tá? Então, o que a gente pode observar? Que às vezes, uma situação em que pra mim seria muito importante, não seria muito melhor dizer pra ele de modo direto, amanhã a gente tá comemorando, e falar abertamente pra ele, tá? Então, e a última então, assim, que é a pior de todas, era a mesma pergunta para respostas diferentes. E vocês viram as caras e bocas que Pedreira, no final, graças a Deus, ele disse que me ama, e foi até bom, né? Porque, mesmo em teatrinho, gente, a situação aqui fica ruim, tá? Então, essas coisas a gente traz para vocês verem como situações diferentes, o que pode ser relevante, o como pode ser relevante e o gestual também pode ser relevante, tá? Agora, eu vou fazer aqui um pedido para a Pedreira, né? Que ele traga algum exemplo de clínica onde a comunicação tem afetado esse casal e, se possível também, se ele tem algum exemplo da comunicação virtual está afetando o casal, essa relação casal, tá bom? Pedreira, por favor, responda isso aí para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, é fato que diariamente, quando a gente atende, tem uma queixa que a pessoa parece que foi mal entendido. Não é possível só porque eu disse tal coisa, a pessoa reagir dessa maneira, né? Ou então diz, uma bobagem que eu fiz foi ver com 4 pedras na mão querendo jogar em cima de mim, e não entendi nada. Só porque eu perguntei, né? Vai querer mesmo sair hoje à noite? A outra pergunta que a gente faz na terapia isso foi o que você disse. Como é que você disse? Foi assim? Bom, não foi talvez bem assim. Que eu tinha acabado de receber o cartão que estava estourado, e aí achei que era um gasto necessário. Bom também. Então você nem se deu conta do não verbal nessa história. E aí o resultado é que terminou prevalecendo esse não verbal. Então fiquem atentos, porque muitas vezes a pessoa não se dá conta, porque quem faz às vezes nem observa que está sendo, vamos dizer, de uma maneira não verbal, muito mais contundente do que as palavras que foram usadas, percebe? A outra coisa é um exemplo clássico que a gente conhece da língua portuguesa, vamos dizer, um filho que está, vamos dizer, aqui na capital e o pai no interior. Aí ele manda um e-mail para o pai, e na hora estava em uma reunião, não tem tempo, bota, papai, mande dinheiro. Acabou a mesada, o dinheiro da mesada. Bom, o pai pega, lê, ou mostra a mãe e diz, olha que absurdo, papai mande dinheiro. A mãe diz, não, olha como está humilde, papai,
mande dinheiro. O que será que ele quer dizer? Papai, mande dinheiro. A situação está feia aqui. Somente que, como ele botou somente isso, a pessoa leu ao pé da letra. Aí é onde a pessoa, às vezes, responde por monossílabo, alguma coisa, e o outro, no meio da reunião, no meio de uma... Muito comum. É muito comum a pessoa responder por monossílabo. Sim. Que não sabe o que ele está falando. É o que, finalmente. Bom, então é muito importante a comunicação em todos os níveis, e no casal não precisa ser diferente, não. É muito importante. E isso que você traz, Pedreira, esse exemplo, né, de responder por monossílabos no meio de uma reunião, isso é bem legal, assim, bem ilustrativo também, porque muitas pessoas, às vezes, buscam a comunicação com alguém do outro lado, principalmente agora, com todas as facilidades que a gente tem, né, de WhatsApp, Telegram, Instagram, sei lá, todas essas maneiras que a gente tem de comunicação hoje. E a pessoa que manda mensagem, às vezes imagina que o outro está do lado de lá, disponível para atender automaticamente. E isso pode ser, às vezes, no trabalho, como o Pedreira colocou. E o monossílabo que a pessoa está dando, vamos dizer assim, como resposta, ela não tem a noção, ou ele não tem a noção, de que ele está fazendo um malabarismo para, no meio da resposta, conseguir responder no meio de uma reunião, por exemplo, conseguir responder alguma coisa para não deixar a pessoa em branco, porque poderia ser pior. Mas aí o que a pessoa interpreta, né? Que aquilo ali é um descaso, que não quer manter um diálogo, e isso pode ser bastante complicado mesmo, né, Pedro? Eu tenho um caso, inclusive, de uma pessoa que está em Minas Gerais, e eu já pedi para ela o seguinte, que por obséquio, não mande áudio, porque áudio não posso ouvir toda hora, mande a coisa escrita, de modo sintético. Ela fez uma carta de todo tamanho e eu não estava podendo fazer, estava fazendo minha fisioterapia na hora. Foi pouco depois que eu tinha feito a minha cirurgia, que já me recuperei 100% no fêmur. E aí que se deu? Eu botei um positivo para dizer ciente. Aí ela dizia, detesto quando você diz joinha. Eu nunca nem uso joinha. Eu disse, por que é esse joinha? Esse dedinho assim, joinha. Em verdade, o que quer dizer? Estou ciente. Quando tiver tempo eu respondo, porque nem tudo. Mas na era da comunicação, a pessoa, quando manda uma mensagem e que chega em tempo real, a outra pessoa pode não poder responder, como a Soninha falou, porque não está esperando aquela pergunta naquele instante. E aí o que é que faz? Eu estava hoje numa comunicação online com uma pessoa do exterior e de repente a pessoa chega aqui embaixo na porta do meu prédio, vai pegar uma receita, aí coloca para meu celular, Pedreira, por favor, qual é o número de seu prédio? Eu tinha dado todo a roteiro para chegar, não precisava o nome do prédio, chega na portaria e pegava o nome do prédio, o condomínio, tudo bem com sinais de referência. A pessoa chega no meio da comunicação, a pessoa do outro lado me diz, peraí, o que é que houve que você saiu do ar, pausou, não sei o que, bom, por conta de uma situação dessa. Eu aí, o que é que fiz? Não tinha como me comunicar com isso. Felizmente que Soninha passando na hora e captou na alta velocidade que havia alguma coisa, no interfone pegou e deu conta da situação. Uma cerveja, a se ajusta que a vida da pessoa fica, quem está do outro lado não tem nem noção do que está acontecendo. Ou, como é comum, eu recebo às vezes 235 mensagens em um dia. Então eu vou pegar o quê? Fazer por ordem de prioridade aquelas pessoas que são meus clientes, que estão com alguma emergência, que eu preciso responder imediatamente. Mas tem outras pessoas que são usando em perguntar coisa fora da minha especialidade para eu poder responder, como se naquele instante tivesse sintonizado naquela coisa. Olha, saber todas as medicações de psiquiatria já é alguma coisa grande. Saber as principais de antibiótico, de corticoide. De repente vem a pessoa perguntar uma coisa fora do assunto da especialidade. E eu posso dar tal colírio no olho, poxa, é bom consultar, no caso, o quê? Um oftalmologista, não é isso? Pois é, isso é até um exemplo recente. Ok. Pedreira, sobre a importância da linguagem e da comunicação, você teria alguma coisa para falar para a gente, ou algum estudo, alguém que tenha apresentado isso em algum momento que você possa trazer para a gente? Tem. Em 1972, teve um autor chamado Mehrabian. Esse Mehrabian, ele fez uma avaliação quanto valia a comunicação de um sentimento numa conversação, né? E chegou a uma conclusão chocante,
que as palavras só valem 7%, 5 mais 2. Enquanto que a comunicação não verbal vale 93%. Eu vou repetir. Eu sei de cor, porque então repetir eu sei. Mas eu vou até botar aqui para vocês verem. A Soninha vai aprender isso aí. Está invertido, né? Bom, a comunicação verbal, as palavras valem só 7%. Enquanto que 93% representa o quê? 55% a expressão facial e 38% os tons de voz. Então, quem liga por telefone para alguém, eu digo, cuidado ao falar por telefone, porque quando você falar ao telefone, você está perdendo 55% que é a expressão facial, o jogo fisionômico, como se diz, a fisionomia da pessoa. Enquanto que a parte falada, através das palavras, 5%, 7%, perdão, e mais 38% dos tons de voz, vai nos dar um total de 45%. Então há uma perda aí, a não ser com uma comunicação como essa, que vocês estão vendo, a imagem também, estão vendo em tempo real, né, a expressão facial, o gestual, tom de voz, caras e bocas, fica muito fácil que essa comunicação atinja pelo menos 90%. Então, no telefone que você fala, quando a gente não usa o visual, vamos dizer assim, já existe uma perda muito significativa. 55% já. Tá, eu fico imaginando assim, e uma mensagem que é só escrita, Pedreira? Pois é, quando a pessoa vai ler a coisa escrita, são só palavras só ali. tem palavras. Então a pessoa que lê com seu tom de voz, dentro do seu código de referência, então a pessoa diz, não posso. Como ousa dizer que não pode? Se eu sei que é uma pessoa que já fez para tanta gente, não fala logo para mim, isso é ruindade, está de marcação comigo, começa a fazer uma série de elucubrações mentais, porque está lendo dentro do seu quadro de referência. E tem gente que já chega a dizer, eu não aceito não como resposta, né? E às vezes não é nem na relação casal, na relação de família mesmo. Eu já digo dizendo que, olha, não vou aceitar não como resposta. Então, para que está perguntando para protocolar? Certo. Isso, gente, a gente está trazendo principalmente para, vamos dizer assim, clarificar o que significa hoje esse meio de comunicação virtual e o quanto essa comunicação virtual ela pode ser danosa numa relação. Quando a gente fala na relação de casal, é principalmente por conta de todos esses ruídos. Mas isso não se aplicaria só à relação de casal. Isso se aplica a qualquer situação, né? Onde a gente coloca... Eu não me lembro quem foi o autor. Agora eu não me lembro. Eu vou ver se consigo me lembrar. Mas ele disse o seguinte... Quando nós publicamos algo, nós deixamos de ser dono do que está escrito. Porque quem lê é que é o seu novo dono. Ele vai dar o significado que ele bem entende do que nós deixamos escrito. Então, quando a gente publica algo, é importante também a gente se desapegar disso. Porque... a gente simplesmente não tem mais o poder, né, de estar sob o controle disso, tá bom? É interessante que você falou isso aí, deixa eu só complementar isso aqui. É curioso como uma pessoa faz uma leitura descontextualizada e repete, se você disse isso, Rui Barbosa disse, nós que somos brasileiros, sabe? Então reparem só que se pegar um trecho da palavra é danado, viu? Tá, então nesse caso, vamos dizer assim, desses 7%, ele ficaria só o como. Ou o que? O que a pessoa diz. Certo, então, vamos dizer assim, todo o resto, o como e tudo, seria traduzido pela própria pessoa que está lendo a mensagem. Com seu tom de voz e seu quadro de referência. Então, total dessa história. O que vai valer só 7%, o que está escrito, o que você disse, o que você falou. E 93% é o não verbal, traduzido pela expressão facial, jogo fisionômico e tom de voz. Então notem que quem lê vai ler dentro do quadro de referência e vai fazer toda uma releitura. O que você disse com o tom de voz, a pessoa vai para outro patamar. Tá, agora eu vou trazer uma outra coisa que eu também acho muito relevante, que eu já falei em uma outra situação, né, em uma outra live.
é quando o parceiro da gente diz alguma coisa pra gente que é desagradável, tá? Seja, eu vou dar um exemplo, né? Numa situação, ele, você é uma louca. Altamente agressivo isso seria, tá? O impacto que a gente sente, ele é terrível. Por quê? Porque é uma pessoa com quem a gente tem relação, é uma pessoa com quem a gente tem afinidade, é uma pessoa, vamos dizer assim, a quem eu dou crédito e a valoração do que essa pessoa me diz, ela é muito importante. Tá? Mas se essa mesma frase fosse dita, por exemplo, eu tô passando na rua e alguém estranho olha pra minha cara, você é uma maluca, você é uma louca. Eu ia olhar assim, vixe Maria, dormiu de mau humor. Eu não sentiria, vamos dizer assim, o meu self atingido nessa situação. Aí a gente pode perguntar, por quê? O que é a mesma coisa que foi dito? É uma outra situação, é verbal, a gente escuta, tem o mesmo poder, seria a mesma frase. O como poderia não ser diferente. O como o marido, vamos dizer, o nosso cônjuge disse, ou a mulher disse, né, a parceira disse, poderia ser da mesma maneira, da mesma forma agressiva que a pessoa estranha está dizendo para ele, pra gente. Então, nesse caso, o que é que muda então? O que muda principalmente é o valor que eu dou para o que essa pessoa me diz. É o quanto eu me deixo ser impactada pelo que essa pessoa me diz. Por quê? Porque tem uma coisa assim, né? Eu vou fazer a representação aqui, eu não sei. Gente, eu acho que a imagem, quando a gente mostra, a imagem eu já soube que ela fica invertida, tá? Mas eu acho que vai dar... Ops! Para vocês entenderem. Vou pegar um outro aqui, que esse está falhando. Olha só, o que que tem quando alguém me diz, alguém muito próximo de mim me diz algo que me afeta? Isso tem a ver com o meu eu, tá? Porque o estranho estaria aqui fora. A pessoa que eu não conheço estaria aqui fora. Mas o meu marido, o meu cônjuge, ou a minha mulher, meu parceiro, minha parceira, ele está dentro do meu. Então, quando alguém diz algo que está dentro desse contexto aqui do meu eu, que pertence de alguma maneira a mim, ainda que imageticamente, porque eu não sou dona da pessoa, nem a outra pessoa é dona de mim. Mas quando acontece isso, quem está fora não afeta. Mas quando está aqui dentro, muitas vezes, a gente sente esse impacto muito mais forte, tá? Então, essa pessoa, a diferença maior seria essa, quem está aqui e quem está aqui. Por isso que a gente diz, o valor que eu dou para o que me dizem, ele vai me impactar de uma maneira ou de outra, dependendo da relação que eu mantenho com essa pessoa. Então, é isso que a gente quer que vocês percebam. Não é só o que a pessoa diz, não é só o como a pessoa diz, mas é o significado que eu dou para o que essa pessoa está me dizendo. Isso é que fica muito forte na relação, principalmente numa relação de casal, ok? Eu queria só saber uma coisa. Quando eu mostro algumas coisas, fica a imagem invertida aí pra vocês? Me deem um dedinho assim, por favor, se por acaso essa imagem fica tipo imagem espelhada. É porque eu tive a sensação de que alguém me disse que não tinha entendido e eu queria só saber se ela tá espelhada, tá? Me digam isso aí.
Ah, fica espelhada, maravilha. Então eu vou fazer o seguinte, essas coisas que eu colocar aqui, que eu considerar importante, já que tá ficando espelhada, eu tenho uma novidade para vocês. A gente tá com o Telegram, tá? É só entrar em Conexão Vital ou http Invertido também, né? tá certo? Vai estar invertido, mas é Conexão Vital e vai estar a foto da gente. Entra lá no Telegram. Se entrar com esse aqui, eu vou postar após a live da gente também. Fotografa, bota no espelho aqui. Eu vou postar também esse endereço. Por quê? Porque lá a gente vai estar deixando dicas de algumas situações que a gente não conseguiu falar aqui, tá bom? A gente vai deixar lá, é só vocês clicarem. Quem quiser seguir a gente também no Telegram, a gente vai estar sempre trazendo alguma coisa, ou uma fotografia, principalmente por causa disso, né, da questão do espelhamento, ou então eu posto no Conexão Vital, ou eu deixo lá no Telegram como alguma dica especial para vocês. Agora, o que acontece? A gente precisa saber que existem maneiras da gente melhorar tanto o que como o como nós dizemos algo para alguém e principalmente para o nosso cônjuge. Mas Sônia, por que você fala que é tão importante, né, não só para qualquer pessoa, mas para o nosso cônjuge? Gente, nossas relações, elas são muito afetadas em termos de causar distanciamento. A gente já disse isso numa live passada, quando a gente fala com raiva, tá? Então, o que a gente pode usar para facilitar, vamos dizer, essa comunicação com essa pessoa que, quando a gente escolheu para ser o parceiro da vida da gente, provavelmente a gente escolheu, já tem alguém aí colocando, vou interromper só um minuto, já tem alguém aí colocando a chamadinha, é só clicar aí e cair lá, tá bom? Então, voltando. Quando a gente mantém essa comunicação, a gente não casou com essa pessoa, a gente não escolheu essa pessoa para querer se separar, né? Normalmente, quando escolhemos uma pessoa para conviver, a gente escolhe a pessoa para conviver e para viver, para ter planos, para ser o pai ou a mãe de nossos filhos, né? Ou ainda que seja, né, qualquer tipo de relação que a gente vê hoje, mas assim, são pessoas que estão dispostas a se juntarem para constituir uma relação e seja lá qual for o objetivo do nós, dessa equipe casal, elas precisam estar unidos. Então, essa comunicação, tanto do que como ela é importante. Então, o que a gente poderia dizer? Pra a gente, vamos dizer assim, deixar aqui algumas dicasinhas, tá? Primeiro, gente, usar uma linguagem de forma soft, tranquila, uma linguagem que seja direta e não agressiva. Porque uma linguagem agressiva a gente colocou aqui no início da representação do nosso te amo, quando Pedreira me dizia eu te amo, então a gente viu os modos diferentes, vamos dizer assim, dele falar. E em algumas situações tinha agressividade também no tom de voz. Então isso seria um problema. Então um risco é quando a gente não solicita de modo direto o que a gente deseja. A gente joga assim no ar. Como eu queria que alguém me levasse para jantar. Por que a gente não pode pedir diretamente, solicitar isso diretamente, E diga-se de passagem, quem seria esse alguém que a gente gostaria de estar saindo para jantar? Isso aí também poderia dar problema. Então, não usar uma linguagem direta para falar com a pessoa, isso poderia trazer prejuízos na comunicação. Duas outras coisas que também são muito legais é o seguinte: se a gente for dizer algo positivo para a pessoa, a gente dizer de modo claro e direto. Olha, apreciei muito o que você fez, gostei muito do modo como você me respondeu, gostei muito do elogio que você me deu.
o que quer que seja, dizer de modo direto, de modo muito claro: olha, eu gosto quando você é assertiva, quando você é clara no que você fala, quando você expressa o seu direito. Ou ainda, a gente elogiar algo que o nosso parceiro fez, né? Se ele fez providenciou uma reforma na casa e bolou sozinho e tudo, e o outro, mesmo que tenha participado financeiramente, mas a clareza, dizer de modo franco e de modo direto. Por quê? Porque quando é algo positivo, isso ajuda em muito a autoestima e a autoimagem da outra pessoa, né? Então, os elogios, as coisas que a gente gostaria de dizer, ou que a gente quer dizer de modo claro, de modo direto, não usar uma linguagem subliminar, tá? Quando ele me respondeu no diálogo inicial, né? Eu gosto de cabelo curto, eu gosto de mulheres loiras. Ele não estava me elogiando, ele estava falando de modo geral e não diretamente para mim. Então, se fosse o caso de dizer para mim, dizer de modo direto: gostei do seu cabelo, gostei do tom claro do seu cabelo. Amor, eu não gosto quando fica tão claro. Mas ainda assim, expressar quando é algo negativo, essa é a segunda coisa que eu acho fundamental. Quando a gente vai dizer algo que é negativo, a gente dizer sem humilhar, sem ofender, sem agredir o outro, né? E principalmente sem afetar o ego do outro. Lembra do meu eu? Ele é uma pessoa muito importante, então ele está dentro deste meu eu. Quando a gente não apresenta a pessoa assim: este é o marido. Como é que a gente normalmente apresenta? Este é meu marido, esta é minha mulher, esta é minha esposa. Então, assim, a gente faz parte como equipe do meu eu, né? Então, do seu eu. Então, eu faço parte do seu eu. Então, tanto o meu eu quanto o seu eu, as pessoas estão dentro dessa unidade e a gente precisa estar pensando nisso. Então, se vai dizer algo negativo, amor, olha, eu gosto mais quando o seu cabelo não está com esse tom tão claro. Não precisaria dizer o quê? Isso seria uma maneira agressiva de se referir ao outro. Isso seria algo que eu sentiria dentro do meu self como algo agressivo, tá? Então, essas seriam algumas dicasinhas que a gente pode deixar assim. Então, é uma linguagem direta e clara, né? Falar algo negativo sem humilhar, sem ofender, sem degradar a imagem do outro, nem atingir o self do outro. É quando a gente for elogiar, a gente elogiar abertamente, dizer o que é que a gente gostou, o que é que a gente está gostando, tá certo? E eu queria fazer mais uma perguntinha aqui para o Pedreira. Pedreira, de papel. Passa aqui, sim. Isto. Porque as perguntinhas eu tenho, fiz igual a Lu, peguei uma ajudinha. Olha só. Quais são as vantagens? Me diga só. Eu queria saber duas coisas primeiro. Você tem algum caso, primeiro, né? Uma situação de terapia. Ou em algum outro caso, né? Que a reformulação de contrato do casal pode ter sido algo importante, porque eu sei que isso também é importante. Teria algum exemplo, alguma situação que você pudesse dizer pra gente? Naturalmente que a gente trabalha muito com essa coisa de contrato, está muito atento ao que pode ser melhorado numa relação. E é fato de que algumas pessoas chegam falando de que, puxa, toda vez que eu falo assim a pessoa reage de uma maneira braba, mas eu sou muito sincero, então eu digo na tampa, na lata. Então há que se evitar o sincericídio. O que é sincericídio? Aquele excesso de sinceridade que machuca o ego do outro. Então, uma linguagem assim, coloquial, você não vai chegar nunca para uma pessoa e dizer: você está fedorenta. Não, você não está cheirosa como de costume. Isso é a mesma coisa, mas teve aí uma maneira mais abrandada da coisa ser dita.
tá certo? Se o parceiro tem um perfil narcisista, aí a coisa fica danada, porque esta pessoa quer o tempo todo estar na pole position, quer estar sempre sendo louvado. Mas é fato de que, se a pessoa trabalha para ter uma boa relação de casal, vai ter vantagem, porque, bom, primeiro foge ao ruim, que seria o quê? Viver um ambiente, um clima de casal com o parceiro que você escolheu, de maneira muito sofrido, aquela sofrência desnecessária. Uma segunda coisa é que você consegue otimizar a relação. Ao invés de sentir como se fosse um isolamento a dois, você consegue seguir os dois olhando junto na mesma direção e não antagonicamente. Estabelece relações cooperativas ao invés de competitivas. E, por via de consequência, pode a relação ficar mais sintônica e mais funcional. Então, tudo isso são vantagens que eu posso, assim, de pronto dizer. E todas as vezes que, com alguns clientes, nós reformulamos a maneira de falar, e que o contrato seria evitar ir dizendo logo o que não presta, primeiramente buscar alguma coisa que fosse positiva, mas sinceramente positivo, não é sinceridade mesmo. E depois, no negativo, não dizer você acusando, mas dizer eu sinto, dizer o que você sente. Isso pode fazer uma diferença gritante, já foi assunto em outra live. Certo. E se um dos cônjuges, por exemplo, não tem muita habilidade no como falar, né? Você já falou também da questão do filtro, que seria essa coisa de... não só do sincericídio, mas muitas vezes assim, é o como mesmo. Como é que essa outra parte, essa outra parte da equipe, seja ela qual for, né? O que ela pode primeiro fazer para se proteger? São 3 em 1, né? Uma segunda pergunta que eu quero te fazer é: teria alguma coisa que ela poderia fazer para ajudar essa outra pessoa de alguma maneira a mudar essa maneira, a enxergar, vamos dizer assim, o que ela faz na relação de casal? E uma outra situação, quando o casal é discriminado socialmente por sucessivas atitudes que são mal vistas, vamos dizer, pelos colegas ou pelos amigos, ou tidas como inconveniente pelos outros, o que pode ser feito? Então, pra gente não entrar aqui no esforço-te, eu vou repetir somente a primeira, né? O que pode ser feito para a pessoa primeiro se proteger? Bom, dá uma consciência de tal maneira que a pessoa evite da isca. Um exemplo de uma isca fatal é falar do DNA do outro. A gente já falou isso aqui. Eu volto porque isso é ponto crucial para a relação dar certo. Evite apagar o fogo com gasolina. Se seu parceiro ou sua parceira está falando mal de um parente dela, deixe de falar. Até abrange. Espera aí, você está sendo muito dura, é uma pessoa do bem, né? Agora, se você depois for falar, e seu irmão que diz asneira quando é em público, péssimo, deixa a pessoa dizer, você não vai dizer. Então, a gente treina, instrui, dá consciência à pessoa para que não entre nessa roubada, porque isso não acrescenta em nada, não agrega valor à relação. Esta é uma das coisas. Pode até fazer maratona com um treinamento para isso, para que a pessoa automatize esse tipo de abordagem, né? A terceira, qual foi, você fez? A terceira é quando o casal sofre, de uma certa maneira, uma discriminação por causar situações que são inconvenientes em público. A chave seria não rotular. Você é asneirento, você me vergonha, nada disso. Falar apenas amorosamente, que tem observado e tem sentido desconfortável. Então imagine, eu sendo a pessoa que te amo, estou sentindo desconfortável. Imagine a pessoa que ouviu esse comentário seu. E eu sei que você não é assim, deu uma boa reputação para a pessoa zelar, que provavelmente isso dá melhor resultado que criticar. Então isso vai valer também para a educação de pais e filhos também, viu? Você quer que seu filho mude? Não entre naquela roubada de estar criticando, você é teimoso demais, você é nojento, nada de rotulação. Essa rotulação não ajuda em nada. Ao invés disso, descubra uma maneira mais suave de dizer a mesma coisa, sem precisar machucar o ego do outro, como a Soninha falou. Certo. Gente, a gente tem
14 minutinhos. Eu gostaria que, se alguém tivesse alguma pergunta, eu vou fazer mais uma colocação aqui. Se alguém tivesse alguma pergunta, colocasse aí onde tem essa perguntinha ou algum comentário. Tem uma interrogaçãozinha aí, por favor, coloca, que a gente vai estar buscando aqui contemplar respostas para vocês, tá bom? Pedreira, para a gente finalizar, né, com algo, vamos dizer assim, positivo, o que a gente poderia dizer assim em termos de vantagem para o casal, que eles podem auferir, que eles podem ganhar né, ao final de um processo com essa prática da competência emocional, de uma comunicação saudável, aprender a dizer o que e o como de modo adequado? Quais seriam, assim, poucas vantagens, que a gente sabe que seriam muitas, mas dá só uns 2 exemplozinhos assim pra gente. Eu sei que muitas pessoas romantizam no início e querem o par perfeito. Não, isso não existe. Uma relação perfeita, a pessoa constrói. A pessoa não vai pura e simplesmente, não é, achar que caiu do céu por descuido, não. É uma relação que se constrói no dia a dia. Por isso precisa uma comunicação franca, direta, soft, como a Soninha falou. E é fato de que, se esta competência emocional na comunicação se estabelece, a relação fica tão saudável que fica altamente funcional e gostoso. A pessoa quer chega em casa logo para estar com aquela pessoa, quer celebrar a vida das mais diversas maneiras, né? Então quer, vamos dizer assim, se sentir feliz, se sentir que a meta de cada um. Pense a qualquer criança, que você quer ser na vida feliz. Essa é a meta número 1. Então, para quem em casa, é óbvio que você está juntando sua vida a uma pessoa que você reputa como muito importante, para fazer essa aventura a 2, que é muito importante e valiosíssima, como nós já falamos em outros momentos. Ok, então esse seria, vamos dizer assim, alguns passos para que a pessoa consiga alcançar um nível de satisfação maior e uma felicidade maior na relação. Claro, porque às vezes, Sonia, acontece pessoas viverem juntos, mas como se fosse hóspede da mesma casa, porque eles não dialogam, um fala, o outro não responde, fica um mutismo eletivo, que as pessoas na rua falam com todo mundo, em casa não fala. Tem muitas coisas que naturalmente podem ser melhoradas através de uma comunicação saudável. Então, ao dizer isso, vamos agora responder perguntas, não é isso? Você falou? Tem aqui uma pergunta. Quando o parceiro fica puxando o passado, como proceder diante desta situação? Muito bem. Uma outra pergunta que você já contemplou: como lidar com um parceiro narcisista? Gente, tem alguém que me mandou uma pergunta aqui, eu não consigo ver toda. Enquanto a comunicação fica incompleta ou distorcida com uma pessoa com transtorno, e aí eu já não sei que transtorno é esse. Se é de ansiedade, se é transtorno narcisista, borderline, não sei. Porque a pessoa que trouxe, por exemplo, ela fala de um transtorno narcisista, né? De um modo de se comportar. Sim. Então, Pedreira, diga. Eu vou perguntar primeiro assim, né, que como é que fica, por exemplo, com uma pessoa, eu vou escolher aqui um que é border, como é que fica a comunicação com uma pessoa? Não aventure falar na hora que a pessoa está naquela agitação toda. Eu diria 3 passos. Calar na hora para poder pensar depois para poder acertar e agir de modo mais acertado possível. Não só assertivo, mas acertado mesmo. E isso requer que a pessoa ensaie no palco da consciência o que pode ser feito. Em linguagem de análise transcional, encaixe o seu ego adulto. Faça o que fizer, deixe o adulto ligado. E questione o seu adulto, que tem a resposta, provavelmente, para você alcançar o que você deseja. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma, porque parece que chegaram mais 2 aqui. Puxa, o passado. Acho que é importante isso aí. Essa do puxar o passado eu acho importante, Soninha, que a gente fale, porque não é a primeira vez que aparece essa pergunta aqui. Ok. Tem mais uma pergunta e um comentário. Ok, do passado. Do passado. É o seguinte, a vida, a gente já sabe que é para ser no presente.
E nós falamos isso numa live aqui, né? O precioso presente. A importância do precioso presente, gente. Tá lá numa live, a gente falou um monte de coisas que estão bem legais para quem quiser depois procurar. Vale a pena ver de novo, né? Mas a realidade é a seguinte: se a pessoa se casa com alguém que teve um passado com outrem, não importa quem seja, e se tem filhos ou não tem, a relação começa daqui em diante. Não adianta fazer uma coisa que a gente escuta não sei quantas vezes no consultório de terapia, que é: eu queria ter sido o primeirão. Rapaz, basta ser o último, não precisa ser o primeiro não. Para que essa ânsia toda de querer ir para a pré-história? Então, às vezes, a pessoa faz tanto caso do passado que deixa de viver o presente. Segunda coisa, é algo que Soninha sempre fala, que tem pacientes que ficam nesse tipo de arqueologia do passado, trazendo tudo que não presta, puxando uma conta do passado toda, em troco de nada, e ainda traz um personagem do passado para ficar interposto ao casal. É como se trouxesse o fantasma da ópera para ficar entre um e outro. Isso não interessa. Então, quem se casa e quer uma relação que seja saudável precisa sepultar esse passado. A relação começa daqui em diante. Inclusive, na vigência da quarentena, por esse isolamento social, tem sido muito frequente que algumas pessoas fiquem remexendo esse passado pela fome de incidente, quando as fomes do ser humano, e o resultado é que termina quebrando um clima e a pessoa chorando, desatando, ficando enraivecida, e aí vai ter muita encrenca de pais com filhos, de irmãos entre si e do casal também. Eu disse, vou repetir, a quarentena com isolamento social é também uma chance que a pessoa tem para poder botar à prova o seu relacionamento. E é interessante porque em algum momento a gente vai falar que uma das fases, e principalmente a fase inicial da relação, é a paixão. Tá? E algumas pessoas buscam viver essa paixão para o resto da vida. E a gente diz assim, não é que eu não seja apaixonada, né? Não é que eu ame, mas isso muda com o tempo. E algumas pessoas são viciadas naquilo que dava uma adrenalina, que a gente ficava ligado, a dopamina, e o cérebro precisa depois descansar disso, né? Mas, assim, o que fazer, essa pergunta também estava lá dentro, o que fazer no período de quarentena para o casal, vamos dizer assim, conseguir se alinhar? Uma das coisas que a gente fez foi ter projetos juntos, tá? Desenvolver projetos juntos, praticar muita cooperação, como a gente colocou, mútua tolerância. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa, não só em quarentena, mas em qualquer momento da vida da gente, a gente precisa estar exercitando isso, porque viver 24 horas como a gente está vivendo com a mesma pessoa, sem ter a possibilidade de ir no mercado ou ir em qualquer delicatessen, uma coisa assim, para tomar um café com uma amiga, gente, não tá fácil para ninguém. Só que assim, é o que a gente tem pro momento. Então assim, tá um limão, bota um pouquinho de água, bota uma suquinha ou uma adoçante, faz uma limonada. Quem não gosta disso, bota um gelinho, uma vodka, faz uma caipirosca. Mas assim, é o que a gente tem pro momento. Então a gente precisa viver isso, tá? E viver da melhor maneira possível. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Enquanto ela acha, deixa eu dizer dos 3 P's que eu falei. PPP, paciência, paciência, paciência. Há que se exercitar nesta hora a paciência também. E quando você fala com a pessoa e parece que tá dando murro em ponta de faca? Poxa, aí é danado, viu? E uma outra pergunta que tinha aqui é: quando fala e a pessoa não escuta, e você fala dos sentimentos e a pessoa não escuta? Gente, preste atenção. Eu tenho dito assim, né? Uma das possibilidades é chama essa pessoa para escutar o que você está escutando aqui, para ver se com o que ela ouve aqui ela consegue mudar um pouquinho, porque a gente não está falando, não está criticando, a gente bota ou fala aqui as coisas da forma mais natural possível e sem crítica, porque a gente aqui não está para criticar, né? Cada relação é uma relação e a gente sabe que às vezes não é fácil, e a pessoa traz a história dela e ela às vezes repete padrões
de comportamento dos relacionamentos que viram antes e nem se dão conta. Então, em algumas situações, a gente não vai ter fórmula mágica, a gente não vai ter receita, a gente não vai ter dica que às vezes consiga tirar a pessoa, porque o que mais a gente gostaria é mudar o outro, mas a gente só pode convidar o outro para ser mudado, a gente não pode. Então, às vezes convidar para escutar alguma coisa onde ele não vai ser criticado, onde ele não vai se sentir julgado, talvez seja algo que seja legal para essa pessoa, tá? Então, assim, vão ter algumas perguntas que infelizmente, a gente não vai ter como responder para vocês. E eu tenho mais uma novidade. Não vai ser essa semana, mas eu e Pedreira combinamos, a partir do próximo sábado, não deixa sábado, mas a partir do próximo sábado, nós vamos ter 2 lives. Então, fica ligado. Uma vai ser às 10h07 da manhã. E o que vai acontecer nessa live de 10h07 da manhã? A gente vai responder sobre perguntas dos temas que foram durante a semana, ok? Então, algumas perguntas. E o que vai acontecer? Você vai perguntar diretamente pra gente, tá? Você vai entrar, a gente vai lhe convidar e você vai participar diretamente com a gente. Então, sem ser este sábado, no outro sábado, a gente vai estar com isso. Também é mais uma proposta. Nós vamos ter 2 encontros em um dia. Então, não percam. Próxima semana, próximo sábado, sem ser esse o outro, a gente começa com 2 lives. Provavelmente vai ser 10h07 da manhã. E depois a gente vai estar respondendo. E de noite a gente se encontra, tá? Eu vou fazer uma enquete também para que vocês me digam qual é o melhor horário, se vai ser 7 da noite ou 9 da noite, porque a gente viu que não tem tanta interferência. Então, a gente já tá pertinho de acabar, tô vendo um monte de mensagens, onde vai ser também online no mesmo canal, tudo igualzinho. Então, se você tá pensando como é que você pode desenvolver sua competência emocional, tá aqui, fica com a gente. Se você quer ter a melhor versão de si mesmo, se você pensa como é que você pode formar uma equipe de casal, uma equipe, né, vitoriosa, se você pensa também como é que seu cônjuge pode desenvolver melhor e ele pode dar o seu melhor, então, se ele não quer de uma maneira, convida ele para vir assistir a gente aqui, tá? Então, eu vou dizer uma coisa para você poder ficar com a gente. Fica com a gente hoje, volta amanhã, chama a gente, convide seu cônjuge, convide todas as pessoas que você acredita que precisam e que podem ser impactados com esse conteúdo que a gente está aqui todos os dias transmitindo para vocês, porque eu e Pedreira estamos aqui buscando dar o melhor do nosso tempo e do nosso conhecimento, e foi por conta disso mesmo que a gente transferiu a live para agora de noite. Nosso beijo.